O seu quis ir por uma mulher cruel e sem coração. O eco do telefone cortou o silêncio na sala. João, o CEO, olhava para a tela como se ela pudesse oferecer alguma resposta. Sua filha Gívia foi expulsa do clã. Um nó se formou em sua garganta. Ele não via Gívia há anos, mas a imagem da filha o assombrava. E agora, ela estava de volta ao país, enfrentando as garras daquela família poderosa, que a odiava por um segredo obscuro. Gívia, com seu filho Zia ao lado, pisava em solo familiar, mas estranhamente hostil. Os Gi sempre a desprezaram, especialmente sua irmã Clara. O desprezo de Clara era como uma faca afiada, cortando a conexão familiar em 1000 pedaços. Gívia se lembrava bem das palavras cruéis. Você trouxe vergonha para a nossa família. A dor daquela linha ecoava em sua mente, quando ela se aproximava da mansão Gi, um monumento de ostentação, que escondeu segredos por décadas. Hoje, seu coração pulsava com uma mistura de medo e determinação, enquanto batia à porta. A recepção na mansão era fria como gelo. Clara, com seu olhar desdenhoso, observava cada movimento de Gívia. Ah, a filha bastarda decidiu voltar. Como ousa trazer seu filho aqui? A humilhação ressoou nas paredes como um grito sem eco. Zia, com apenas 7 anos, sentia a tensão. Segurou a mão da mãe com força, como se quisesse protegê-la. Mas quem protegeria Zia das garras daquela família? Gívia não poderia permitir que a maldade de Clara se estendesse a ele. A cada reunião, o clima se tornava mais tenso. As palavras de Clara eram veneno, e Gívia sabia que o próximo movimento dela poderia ser devastador. Ela precisava proteger Zia, mas também queria reivindicar seu lugar naquela família. O que havia acontecido no passado estava prestes a se revelar. Segredos antigos estavam prestes a emergir das sombras. Traições, espionagens e alianças inesperadas que estavam escondidas sob a superfície. Enquanto a rivalidade entre as irmãs crescia, um mistério começou a emergir. Gívia começou a descobrir documentos antigos que falavam de traições inimagináveis dentro do clã. O passado pesado que a família Di carregava poderia ser a chave para a sua redenção. O amor que sentia por Zia, fruto de um relacionamento condenado, parecia pequeno diante das verdades sombrias que se desdobravam. No clímax do confronto com Clara, uma revelação assombrosa surgiu. Um velho diário, entregado a Gívia por um amigo de família, continha segredos que podiam desestabilizar o próprio alicerce da família Di. Ela tinha em mãos não só a prova de suas fraquezas, mas também uma oportunidade de se libertar do ciclo de dor. Você se acha tão superior porque carrega este nome? Prepare-se, Clara. A verdade. Enquanto as luzes da casa brilhavam intensamente, Gívia enfrentou não apenas a irmã, mas tudo o que sempre aprendeu. Agora, o futuro de Zia estava em jogo. Ela olhou para o menino, esperançoso e inocente, e sentiu um aperto no peito. O que seria dela? Afinal, ela se renderia às sombras do passado ou lutaria por um novo significado de amor e pertencimento? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gívia encarou Clara, a raiva queimando em suas veias. No entanto,
Antes que pudesse responder, uma interrupção ensurdecedora percorreu a mansão. O telefone fixo na sala do senhorio começou a tocar, repetidamente, como um sinal de alarme. O olhar de Clara se desviou, e Gívea teve um momento fugaz de esperança. Mas essa esperança se apagou rapidamente quando Clara decidiu atender. Isto é absurdamente inapropriado, Clara gritou do outro lado da sala, enquanto olhava para Gívea com desdém. Vocês, os desprezados, devem sair daqui. O tom de desprezo deixou Gívea com um nó na garganta. Zia, percebendo a tensão, encolheu-se ao seu lado, os olhos grandes como pratos. Mas o que ocorreu a seguir foi totalmente inesperado. Clara interrompeu seu ataque verbal e começou a murmurar ao telefone, com um olhar que misturava surpresa e preocupação. A expressão no rosto dela mudou de arrogância para pânico. Não pode ser. Como você sabe disso? Não, isso não pode ser verdade. O murmúrio dela ecoou pela sala. O silêncio caiu abruptamente, enquanto todos aguardavam. O coração de Gívea acelerou. Ela não sabia o que pensar. Clara terminou a ligação, a voz trêmula. É por causa dela, Clara murmurou, quase para si mesma. Ela não deveria ter voltado. Nós sabemos que você não se importa com a nossa família, Clara. Mas o que está acontecendo? Gívea perguntou, a incerteza lhe apertando o peito. O olhar de Clara agora estava distante, quase como se estivesse perdendo o controle. Você não entende. O que ela trouxe de volta, o que estava escondido, vai destruir tudo. Clara gritava, as palavras saindo rapidamente de sua boca. A verdade não é como você pensa. Tem algo muito mais sombrio do que você imagina. Gívea se deu conta de que não era apenas uma disputa entre irmãs. Havia algo mais profundo envolvido. Do que você está falando? Que verdade? Sua mente girou. Cada palavra de Clara cavando mais fundo na sua confusão. Nesse instante, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Todos se viraram e a figura de uma mulher emergiu, sua presença majestosa praticamente ofuscando a luz da sala. Era uma idosa, cabelos brancos como a neve, mas o olhar penetrante a tornava assustadoramente familiar. Era Maria, a avó de Gívea, que todos acreditavam estar em um lar de idosos há anos. Mas ela estava ali, e a expressão em seu rosto era pura determinação. Eu não poderia deixar isso acontecer sem lutar, Maria anunciou, sua voz ecoando com uma autoridade que determinava o momento. O choque na sala foi palpável. Gívea olhou para Clara, a irmã que sempre fora cruel, e viu como o rosto dela se contorceu em terror. O que você está fazendo aqui? Gívea perguntou, a confusão transformando-se rapidamente em medo. Maria não se importou. A atenção dela estava fixada em Clara, e suas palavras cortaram o ar. Você deve aprender a verdade, cara neta, e não será através da arrogância. Não, você não pode fazer isso, Clara gritou. Mas Maria já havia avançado, notando um brilho de algo em sua mão. Um simples pedaço de papel, mas para Gívea poderia ser a chave de tudo. Vou contar tudo, Clara. Tudo o que a Kátia fez. A menção de um nome esquecido e temido paralisou todos. As peças da história, dispersas por tanto tempo, estavam finalmente se juntando. O que Kátia, a mãe de Gívea, tinha feito? Gívea estava entre a expectativa e a súplica. O que mais sua avó sabia? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, inclusive seu lugar nessa família. O olhar de Zia estava fixo em sua avó, desejando proteção, e Gívea sentiu que a verdade podia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Maria respirou fundo, preparando-se para revelar uma história que poderia abalar a base do clã Gui. E naquele momento, enquanto a tensão se acumulava, Gívea percebeu que tudo o que ela acreditava saber poderia estar prestes a desmoronar em uma onda de segredos e revelações devastadoras. Ela não sabia o que viria a seguir. Mas a verdade estava prestes a ser exposta, e com ela o futuro de todos.
Maria respirou fundo, preparando-se para revelar uma história que poderia abalar a base do clã Gui. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Todos estavam atentos, cada um com sua própria expectativa, e não só Gívia. Clara, com o rosto pálido, queria escapar, mas estava paralisada pelo medo. Zia, ao lado da mãe, parecia não entender a gravidade da situação. Mas seu olhar grande e inocente percorria cada rosto na sala. Você expressa, mas o que ele trouxe com ele foi mais chocante que sua mera presença. Aos seus pés havia uma pasta grossa, coberta de poeira, como se não tivesse sido aberta há anos. Ele olhou para todos com uma expressão determinada. Mas os olhos dele estavam carregados de uma história que ninguém conhecia. Desculpem a interrupção, mas temos que falar sobre o que está aqui, Miguel disse, indicando a pasta. O clima na sala ficou eletricamente tenso. Eu não tinha certeza se deveria voltar, mas o que eu descobri pode mudar tudo. Gívia franziu a testa, sua curiosidade despertada. O que você quer dizer, Miguel? O que está nessa pasta? Segredos. Arquivos sobre a família. Ele respondeu, voz embargada. Sobre Kátia. As palavras reverberaram pela sala, e nesse momento, parecia que as paredes estavam prestes a desabar. Miguel se aproximou, abriu a pasta e começou a retirar documentos. Fotos desgastadas, cartas amareladas. O que parecia ser um álbum de memórias agora carregava um peso aterrador. Neste arquivo, Miguel continuou. Estão documentos que mostram que Kátia não era quem todos pensávamos. Ela estava ligada a algo muito maior, algo que pode incluir até mesmo o clã que sempre nos desprezou. Gívia sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. A revelação de que sua mãe tinha uma ligação com os Gi não apenas a chateou, como a deixou em choque. Você está falando de espionagem? Traições? Sua voz saía como um sussurro. Pior, Miguel murmurou, abrindo um envelope. Ela pode ter sido uma informante, mas não só. Eu encontrei essas cartas que mostram que ela estava negociando segredos com a Clara. Ela tinha um plano, Gívia. Um plano que envolvia destruição de famílias, inclusive a nossa. Clara, que antes se mostrava tão confiante, agora estava petrificada. O pânico se espalhou por seu rosto, e a arrogância que sempre demonstrou começou a se desvanecer. Isso não pode ser verdade. Vocês estão mentindo. Mas a reação inesperada de Maria fez o ambiente estremecer. Você tinha que saber, Clara. Você não é a única que carrega segredos. E em um gesto audacioso, Maria revelou outro pedaço de papel, um documento tão destruidor que poderia mudar a percepção de tudo ali presente. Isto é uma certidão de casamento. Gívia e Miguel trocaram olhares confusos. Certidão de casamento? Com quem? A pergunta escapuliu, perpassando por todos na sala. Maria segurou o papel com as mãos tremendo. Com o pai de Clara. O silêncio se instalou como um ladrão, levando embora as certezas que todos tinham. O impacto foi tão brutal que Zia não pôde deixar de perguntar, inocentemente. Mas isso significa que a tia Clara é nossa prima? As reações foram instantâneas. O olhar de Clara se desfez em uma mistura de raiva e confusão. Ela balançou a cabeça como se tentasse expulsar aquela realidade. Em meio ao caos, Gívia sentiu uma onda de emoções. Não se tratava apenas de rivalidade. Agora, a verdade estava ligada a laços de sangue que todos acreditavam ter rompido. É hora de desenterrar a verdade, Clara, Maria declarou, e seu olhar penetrante se fixou na irmã mais nova. O que mais estava escondido sob a superfície dessa família? O que Kátia realmente sabia? Com a atmosfera carregada de enigmas e traições, Gívia percebeu que as respostas sobre seu passado também trariam à tona um futuro incerto.
O que mais a esperava naquela casa? A batalha pela verdade havia começado, mas o terreno estava mais instável do que nunca, e todos estavam prestes a perder o chão. O silêncio pesava na sala, quando Maria tentou falar. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu de forma abrupta mais uma vez, fazendo todos se virarem. Uma mulher jovem e bonita, com cabelos longos e negros, adentrou a mansão como um furacão. Seus olhos brilhavam com determinação e uma pitada de desespero. "Chega! Todos vocês precisam ouvir a verdade agora!" Ela gritou, e o eco da sua voz ressoou nas paredes, quebrando a tensão. "Quem é você?" Dívia não conseguia permanecer em silêncio. Aquela mulher exibia um ar tão familiar, mas seu rosto nunca havia estado presente nas memórias que Dívia carregava. "Eu sou a filha de Kátia." A revelação fez Dívia recuar, o choque a atingindo como uma onda devastadora. Zia olhou com expressão confusa, segurando firme a mão da mãe. Clara, por outro lado, estava pálida, os olhos arregalados, incapaz de processar o que ouvira. "O quê? Você não pode ser real!" Clara murmurou, quase como se falasse consigo mesma, a arrogância se desfazendo sob o peso da nova verdade. Dívia sentiu um nó na garganta. Como isso era possível? Kátia tinha mais filhos? "Eu me chamo Alice," a mulher continuou, sua voz tremendo, cada palavra uma confissão. "E eu sou aqui a prova viva do que Kátia fez. Ela não só nos traiu, como também fez um pacto com os Gui. Ela se tornou uma ameaça para nossa própria família." Miguel, que até então estava calado, finalmente falou. "Uma ameaça? Do que você está falando?" O tom de incredulidade misturado com raiva ficou claro. "Você deveria estar longe daqui." "Pare, Miguel. Deixa falar." Dívia interrompeu, sua voz quase um grito. Ela precisava ouvir. Alice respirou fundo, os olhos marejados de lágrimas. "Kátia não queria que o mundo soubesse que eu existia. Ela me escondeu e fez de tudo para que a verdade não desse à luz. Mas isso era por causa da sua rivalidade com os Dívia. Kátia sabia que se revelasse minha existência, tudo desmoronaria." As palavras de Alice cortaram o ar, deixando todos em choque. Dívia tentou absorver a ideia de ter uma irmã. Uma irmã que sua mãe havia escondido. Isso não faz sentido. A angústia e a confusão se misturavam em sua voz. "Faz sim. Sua mãe tinha medo de perder a família dela. Então ela fez um trato obscuro com Clara e com os para proteger o nome deles." Alice disse, e as palavras ganharam peso. Ela criou uma rede de mentiras que estavam prestes a desmoronar. E eu não voltasse, a verdade ficaria perdida para sempre. A tensão na sala escapuliu. Clara olhou em volta. Sua arrogância agora desaparecia, revelando uma mulher frágil. "Você não sabe o que está fazendo, Alice. Isso pode destruir tudo. E se a verdade for o que precisa ser revelada para que possamos reconstruir?" A voz de Dívia tinha um novo vigor. "Se a nossa mãe fez alianças traiçoeiras, precisamos descobrir por que e como se envolveu com os Quais eram seus planos?" Nesse momento, uma risada baixa ecoou por trás de Clara. Um homem alto e imponente apareceu, saindo das sombras da mansão. Dívia congelou ao reconhecer o olhar maligno que ele carregava. Era Tiago, um dos líderes do clã "Ah, que lindo! A família se reencontrando," Tiago disse, com um sorriso enigmático. O medo tomou conta de Dívia. "Mas deixe-me deixar claro, essa revelação não é apenas um jogo de mentiras. Há algo muito maior em jogo." O ambiente ficou pesado com a presença dele. Maria, de pé ao lado, sentiu a tensão vibrar. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz era firme, mas Dívia percebeu um tremor em suas mãos. Tiago olhou diretamente para Dívia, um brilho maligno nos olhos.
O que sua mãe fez ao se envolver com os Ji não apenas ameaçou a sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. E agora que a verdade começou a se revelar, bem, é hora de fazer escolhas. Divya sentiu um frio na espinha. O que significava isso? O que Tiago sabia? Uma onda de adrenalina tomou conta dela, e ao olhar para Alice, seus olhares se cruzaram. Ambas perceberam que estavam mais interligadas do que podiam imaginar. O destino delas estava entrelaçado em um fio perigoso. O jogo havia mudado, e novas alianças precisariam ser formadas. Mas enquanto a verdade emergia, o que mais estava se escondendo nas sombras dessa história? O que Kátia havia feito e qual seria o preço que todos teriam que pagar por isso? A resposta estava à espreita, e cada segundo que passava intensificava o desespero e a incerteza em Gívia. A batalha pela verdade acabava de começar, mas ela mal conseguia imaginar como tudo poderia terminar. O silêncio pesava na sala quando Maria tentou falar, mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu de forma abrupta mais uma vez, fazendo todos se virarem. Uma mulher jovem e bonita, com cabelos longos e negros, adentrou a mansão como um furacão. Seus olhos brilhavam com Dete. "Chega! Todos vocês precisam ouvir a verdade agora!" Ela gritou, e o eco da sua voz ressoou nas paredes, quebrando a tensão. "Quem é você?" Gívia não conseguia permanecer em silêncio. Aquela mulher exibia um ar tão familiar, mas seu rosto nunca havia estado presente nas memórias que Gívia carregava. "Eu sou a filha de Kátia." A revelação fez Gívia recuar, o choque a atingindo como uma onda devastadora. Zia olhou com expressão confusa, segurando firme a mão da mãe. Clara, por outro lado, estava pálida, os olhos arregalados, incapaz de processar o que ouvira. "O quê? Você não pode ser real!" Clara murmurou, quase como se falasse consigo mesma, a arrogância se desfazendo sob o peso da nova verdade. Gívia sentiu um nó na garganta. Como isso era possível? Kátia tinha mais filhos? "Eu me chamo Alice", a mulher continuou, sua voz tremendo, cada palavra uma confissão. "E eu sou aqui a prova viva do que Kátia fez. Ela não só nos traiu, como também fez um pacto com os Ji. Ela se tornou uma ameaça para nossa própria família." Miguel, que até então estava calado, finalmente falou. "Uma ameaça? Do que você está falando?" O tom de incredulidade misturado com raiva ficou claro. "Você deveria estar longe daqui." "Pare, Miguel! Deixe-a falar." Gívia interrompeu, sua voz quase um grito. Ela precisava ouvir. Alice respirou fundo, os olhos marejados de lágrimas. "Kátia não queria que o mundo soubesse que eu existia. Ela me escondeu e fez de tudo para que a verdade não desse à luz. Mas isso era por causa da sua rivalidade com os Ji, Gívia. Kátia sabia que se revelasse minha existência, tudo desmoronaria." As palavras de Alice cortaram o ar, deixando todos em choque. Gívia tentou absorver a ideia de ter uma irmã. Uma irmã que sua mãe havia escondido. Isso não faz sentido. A angústia e a confusão se misturavam em sua voz. "Faz sim." Sua mãe tinha medo de perder a família dela. Então ela fez um trato obscuro com Clara e com os Gui. Para proteger o nome deles, Alice disse, e as palavras ganharam peso. Ela criou uma rede de mentiras que estavam prestes a desmoronar. E se eu não voltasse, a verdade ficaria perdida para sempre. A tensão na sala escapuliu. Clara olhou em volta. Sua arrogância agora desaparecia, revelando uma mulher frágil. "Você não sabe o que está fazendo, Alice. Isso pode destruir tudo. E se a verdade for o que precisa ser revelada para que possamos reconstruir?" A voz de Gívia tinha um novo vigor. "Se a nossa mãe fez alianças traiçoeiras, precisamos descobrir por que e como se envolveu com os Gui. Quais eram seus planos?" Nesse momento,
Uma risada baixa ecoou por trás de Clara. Um homem alto e imponente apareceu, saindo das sombras da mansão. Gívea congelou ao reconhecer o olhar maligno que ele carregava. Era Tiago, um dos líderes do clã Ji. Ah, que lindo, a família se reencontrando, Tiago disse, com um sorriso enigmático. O medo tomou conta de Gívea. Mas deixe-me deixar claro, essa revelação não é apenas um jogo de mentiras. Há algo muito maior em jogo. O ambiente ficou pesado com a presença dele. Maria, de pé ao lado, sentiu a tensão vibrar. O que você quer dizer com isso? Sua voz era firme, mas Gívea percebeu um tremor em suas mãos. Tiago olhou diretamente para Gívea, um brilho maligno nos olhos. O que sua mãe fez ao se envolver com os Ji não apenas ameaçou a sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. E agora que a verdade começou a se revelar, bem, é hora de fazer escolhas. Gívea sentiu um frio na espinha. O que significava isso? O que Tiago sabia? Uma onda de adrenalina tomou conta dela, e ao olhar para Alice, seus olhares se cruzaram. Ambas perceberam que estavam mais interligadas do que podiam imaginar. O destino delas estava entrelaçado em um fio perigoso. Mas enquanto a verdade emergia, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer. As paredes da mansão vibraram, e o som de vidro quebrando ecoou. Zia soltou a mão da mãe, apavorado, enquanto todos olhavam ao redor, confusos. O que estava acontecendo? A casa, Gívea sussurrou, seu coração disparando. E então, uma explosão ensurdecedora despedaçou uma parede ao lado. O espaço se encheu de poeira e debris. As luzes começaram a piscar, criando uma atmosfera de caos. Precisamos sair! Agora! Gritou Miguel, puxando Gívea e Zia para mais longe. Mas antes que pudessem se mover, Tiago, com um olhar muito frio, disse: Esperem, não há saída. Tudo está prestes a mudar, e vocês não têm ideia do que realmente está em jogo aqui. E eu sei de algo que vocês não sabem. Nesse instante, a verdade começou a escorregar dos lábios dele, e Gívea soube que, fosse o que fosse, seria devastador. O que Tiago estava prestes a revelar mudaria tudo. Se o passado havia sido sombrio, o futuro estava prestes a se tornar ainda mais aterrador. O que era essa nova realidade que surgia das cinzas? A vida deles nunca mais seria a mesma. O silêncio pesava na sala quando Tiago começou a falar. Esperem, não há saída. Tudo está prestes a mudar e vocês não têm ideia do que realmente está em jogo aqui. E eu sei de algo que vocês não sabem. Gívea sentiu um frio intenso na espinha. O que significava isso? O que Tiago sabia que poderia mudar tudo? O chão tremeu mais uma vez, e as paredes pareciam verter poeira. Todo mundo em volta estava congelado, mas Tiago apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O que sua mãe fez não foi apenas um truque. Ela fez uma escolha, e agora essa escolha está prestes a cobrar seu preço. Com um movimento rápido, ele puxou um envelope desgastado de dentro do casaco. Os olhos de Gívea se arregalaram. O que haveria ali? Um mistério ainda mais profundo? Dentro deste envelope está a verdadeira razão pela qual você, Gívea, foi expulsa. E isso pode arruinar não só você, mas toda a família Ji. Gívea, de repente, se sentiu frágil, como se o chão sob seus pés estivesse ruiu. O que você está insinuando? A voz dela soou mais fraca do que ela queria. O que está nesse envelope? Tiago se aproximou, a atmosfera pesada, e sem olhar para ela, começou a falar. O que você não sabe, Gívea, é que Kátia não somente se envolveu com os Ji, ela fez um pacto, e vocês foram as peças de um jogo muito maior do que qualquer um imaginava. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos no envelope que ele agora segurava como uma bomba relógio. Kátia e Clara têm mais em comum do que você pode imaginar. O que ela fez foi se oferecer como a traidora do clã dela. E em troca, os Ji a prometeram proteção.
Ela fez de Zia um troféu para garantir seu silêncio. E você? Você foi um erro que precisava ser corrigido. Um grito involuntário escapuliu da boca de Gívia. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. O coração dela disparava. Cada palavra machucava como uma faca afiada. Eu te asseguro que é verdade. E se você não acreditar em mim, só precisa abrir o envelope. Dentro dele, a prova de tudo o que estou dizendo. O sorriso malicioso de Tiago encheu o espaço com uma onda de medo e confusão. Maria, que estava calada até então, deu um passo à frente, a voz tremendo. Tiago, você não pode fazer isso. Não posso acreditar que você está disposto a arruinar tudo por vingança. Foi aí que o inesperado aconteceu. Uma divertida gargalhada ecoou no ambiente, cortando a tensão como uma faca. Todos olharam para trás e viram uma figura conhecida saindo da sombra da porta. Era Clara. Com um olhar triunfante, ela encarou todos de uma maneira que eles nunca tinham visto. Vocês pensaram que eu ia ficar parada enquanto esse teatro se desenrolava? Clara avançou, e seu tom era de desafio. Eu sou parte da verdade que Tiago está prestes a revelar. E o jogo que vocês acham que está acontecendo não é nada comparado ao que realmente está em jogo. Gívia estava em choque. Que verdade poderia Clara ter a ver com isso? O que você quer dizer? Você acha que Kátia fez um pacto com os Gi? Não, o que ela fez foi algo muito mais sórdido. Ela manipulou todos nós, e isso tudo é apenas uma pequena parte. No final, o que você quer saber sobre seu passado é apenas a ponta do iceberg, disse Clara, rindo, como se estivesse em uma festa. Maria se virou para Clara. Como você pode se atrever a fazer isso? O desespero estava estampado em seu rosto. Mas antes que Clara pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou. O teto começou a ceder, e todos se viraram para ver uma grande rachadura se formando acima deles. Restos de poeira e pedaços de tábua começaram a chover. Saiam, a casa está desmoronando, Miguel gritou. Mas as palavras de Clara continuavam a ecoar na mente de Gívia. A verdade estava próxima, e o que estava prestes a ser revelado poderia destruir ou salvar a todos. Zia, no meio daquele caos, segurou a mão de Gívia com força, como se quisesse se proteger do que estava por vir. O medo começou a apertar seu peito, mas a urgência crescente forçou-a a agir. Antes que tudo isso acabe, precisamos saber a verdade. Clara, o que é essa verdade que está escondida? O que mais está em jogo? Gívia gritou, tentando alcançar a irmã misteriosa em meio ao pânico. Enquanto a casa ruía ao redor deles, Gívia não percebeu que o verdadeiro jogo ainda estava a um passo mais adiante. O que ela estava prestes a descobrir mudaria seu mundo para sempre. E a cada segundo que passava, as sombras começavam a se tornar maiores. Quem sairia daquelas cinzas? O silêncio pesava na sala quando Tiago começou a falar. Esperem, não há saída. Tudo está prestes a mudar. E vocês não têm ideia do que realmente está em jogo aqui. E eu sei de algo que vocês não sabem. Gívia sentiu um frio intenso na espinha. O que significa isso? O que Tiago sabia que poderia mudar tudo? O chão tremeu mais uma vez e as paredes pareciam verter poeira. Todo mundo em volta estava congelado, mas Tiago apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O que sua mãe fez não foi apenas um truque. Ela fez uma escolha. E agora essa escolha está prestes a cobrar seu preço. Com um movimento rápido, ele puxou um envelope desgastado de dentro do casaco. Os olhos de Gívia se arregalaram. O que haveria ali? Um mistério ainda mais profundo? Dentro deste envelope está a verdadeira razão pela qual você, Gívia, foi expulsa. E isso pode arruinar não só você, mas toda a família Gi. Gívia se sentiu frágil, como se o chão sob seus pés estivesse ruindo. O que você está insinuando? A voz dela soou mais fraca do que ela queria. O que está nesse envelope? Tiago se aproximou, a atmosfera pesada, e sem olhar para ela, começou a falar.
O que você não sabe, Gívia, é que Kátia não somente se envolveu com os Di. Ela fez um pacto, e vocês foram as peças de um jogo muito maior do que qualquer um imaginava. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos no envelope que ele agora segurava como uma bomba relógio. Kátia e Clara têm mais em comum do que você pode imaginar. O que ela fez foi se oferecer como a traidora do clã Bella. E em troca, os Gia prometeram proteção. Ela fez de Zia um troféu para garantir seu silêncio. E você? Você foi um erro que precisava ser corrigido. Um grito involuntário escapuliu da boca de Gívia. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. O coração dela disparava. Cada palavra machucava como uma faca afiada. Eu te asseguro que é verdade. E se você não acreditar em mim, só precisa abrir um envelope. Dentro dele, a prova de tudo o que eu estou dizendo. O sorriso malicioso de Tiago encheu o espaço com uma onda de medo e confusão. Maria, que estava calada até então, deu um passo à frente, a voz tremendo. Tiago, você não pode fazer isso. Não posso acreditar que você está disposto a arruinar tudo por vingança. Foi aí que o inesperado aconteceu. Uma divertida gargalhada ecoou no ambiente, cortando a tensão como uma faca. Todos olharam para trás e viram uma figura conhecida saindo da sombra da porta. Era Clara. Com um olhar triunfante, ela encarou todos de uma maneira que eles nunca tinham visto. Vocês pensaram que eu ia ficar parada enquanto esse teatro se desenrolava? Clara avançou e seu tom era de desafio. Eu sou parte da verdade que Tiago está prestes a revelar. E o jogo que vocês acham que está acontecendo não é nada comparado ao que realmente está em jogo. Gívia estava em choque. Que verdade poderia Clara ter a ver com isso? O que você quer dizer? Você acha que Kátia fez um pacto com os Gi? Não. O que ela fez foi algo muito mais sórdido. Ela manipulou todos nós. E isso tudo é apenas uma pequena parte. No final, o que você quer saber sobre seu passado é apenas a ponta do iceberg, disse Clara, rindo, como se estivesse em uma festa. Maria se virou para Clara. Como você pode se atrever a fazer isso? O desespero estava estampado em seu rosto. Mas antes que Clara pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou. O teto começou a ceder e todos se viraram para ver uma grande rachadura se formando acima deles. Estos de poeira e pedaços de tábua começaram a chover. Saiam, a casa está desmoronando! Miguel gritou, mas as palavras de Clara continuavam a ecoar na mente de Gívia. A verdade estava próxima, e o que estava prestes a ser revelado poderia destruir ou salvar a todos. Zia, no meio daquela confusão, segurou a mão de Gívia com força, como se quisesse se proteger do que estava por vir. O medo começou a apertar seu peito, mas a urgência crescente forçou-a a agir. Antes que tudo isso acabe, precisamos saber a verdade, Clara. O que é essa verdade que está escondida? O que mais está em jogo? Gívia gritou, tentando alcançar a irmã misteriosa em meio ao pânico. Enquanto a casa ruía ao redor deles, uma luz ofuscante surgiu do envelope que Tiago segurava. O brilho era tão intenso que fez todos darem um passo para trás. Ele abriu o envelope devagar, revelando uma foto desgastada e um documento com letras quase ilegíveis. A luz emanava de dentro do envelope, como se ele estivesse guardando algo inominável. Gívia avançou, seus olhos fixos na carta, enquanto o tremor da casa se intensificava. O que é isso? O que você tem aí? Mas antes que pudesse alcançá-lo, um grito interrompeu tudo. Uma figura familiar surgiu entre a poeira. Era Kátia, mas não estava sozinha. Uma sombra obscura na porta parecia segui-la. O sangue de Gívia congelou. Mãe, a voz dela saiu como um sussurro rouco. Como isso era possível? Kátia tinha desaparecido. E todos acreditavam que ela estava morta. Vocês não deviam estar aqui, Kátia disse, sua voz carregada de ansiedade, e as luzes começaram a piscar, criando um efeito de escuridão intermitente.
Se souberem a verdade, será devastador para todos nós. Um turbilhão de emoções tomou conta de Gívia. A verdade que todos buscavam parecia agora mais nebulosa do que nunca. E se sua mãe não fosse quem todos pensavam que era? O que mais estava envolvido nesse jogo traiçoeiro? A última coisa que ela conseguiu ver foi o olhar de desespero nos olhos de sua mãe, e em seguida tudo se apagou em meio ao caos. A casa desmoronando, a verdade prestes a emergir das sombras, e no meio disso, a revelação de que Kátia estava viva. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre, e o que era um refúgio familiar virou um campo de batalha por verdades que poderiam condenar ou redimir a todos. A única coisa que restava era uma pergunta clamando por resposta. Quem realmente era Kátia? O silêncio pesava na sala quando Kátia, de repente, começou a se mover para frente, como se uma energia desconhecida a impulsionasse. Gívia mal conseguia conter a confusão. Mãe, o que está acontecendo? O coração dela pulsava rápido, um mix de medo e espé. Mas antes que Kátia pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu do envelope que Tiago segurava. A sala se iluminou como se uma bomba de fogos de artifício tivesse sido detonada no meio deles. Gívia fechou os olhos, tentando se proteger da luz ofuscante. Quando abriu os olhos, a cena diante dela parecia diferente. Tiago agora tinha uma expressão de puro temor. A luz estava pulsando, e ele parecia lutar contra algo. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, tropeçando para trás, como se estivesse sendo puxado para a escuridão. E então, a verdade mais chocante se desdobrou. A luz começou a se concentrar em Kátia, que parecia absorver toda a energia ao seu redor. O que antes era uma mulher carregando segredos, agora parecia quase sobrenatural. Gívia, você não entende. Você precisa entender o que realmente está em jogo. A voz dela ressoou, mais forte e mais definida do que antes. Gívia ficou paralisada. O que estava acontecendo? O olhar de sua mãe queimava com uma intensidade desconhecida. Eu sou a guardiã de um segredo antigo, algo que, se revelado, pode destruir não só esta família, mas todo o clã, Kátia disse, seu tom cheio de urgência. Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma onda de choque reverberou pela mansão. Os objetos começaram a dançar, e o chão sob eles parecia tremer mais forte. Zia, aterrorizado, agarrou a perna de Gívia, e ela segurou o menino com força. Mãe, o que você quer dizer com isso? Que segredo? A casa desmoronava ao redor deles, e em meio ao caos, Kátia fez um movimento. Um gesto rápido, quase mágico, e a luz se condensou em uma esfera brilhante em sua palma. Este é o passado que eu sempre protegi. E você, Gívia, você está no centro disso. Você não é só minha filha. Você carrega uma herança que os Ji nunca deveriam saber. Os Ji, o que você quer dizer? Gívia perguntou, o coração batendo acelerado. O vazio que sentia na barriga era avassalador. Tiago, recuperando-se, soltou um riso maníaco, aparentemente provocado pela transformação de Kátia. Você acha que pode controlar isso? Eles não sabem o poder que realmente existe. Você está sendo usada, Gívia. Kátia virou-se para Tiago, seu olhar intenso. Você não sabe o que está invocando. Se eles souberem da verdade, todos nós estaremos condenados. E então a verdade veio como um soco no estômago. Kátia não apenas estava ligando os pontos. Ela era a chave de uma antiga maldição que afetava tanto os Ji quanto a família dela. Todos os segredos, traições e os laços familiares estavam entrelaçados nesta luta. Com a expressão inabalável, Kátia olhou diretamente nos olhos de Gívia. Você precisa escolher, minha filha. Fique ao meu lado ou faça o que Tiago quer. Um deles será seu destino.
e suas escolhas determinarão o futuro. As palavras ficaram pairando enquanto o teto continuava a desabar. Zia puxava a mão da mãe, e ela podia sentir o pânico dele. Aquela era uma escolha que Gívia nunca imaginou fazer. E logo tudo fazia sentido. O que Kátia realmente escondia era uma verdade devastadora. Uma maldição que girava em torno de poder, consequências e a essência de quem elas eram. Só que isso era apenas o começo. O que mais estaria escondido nas sombras? E mais importante, Gívia conseguiria desvendar a verdade sem sacrificar quem realmente era? A casa colapsava ao redor dela, assim como sua vida. O peso da decisão parecia esmagá-la, enquanto todos os olhos a fitavam, sem saber qual seria o próximo passo. Kátia olhou para Gívia, sua expressão mesclando dor e determinação. Você precisa decidir, minha filha. Fique ao meu lado ou se una a Tiago. Um caminho vai te condenar, o outro talvez te salve. A tensão na sala era palpável, e a casa tremeu como se sentisse a gravidade daquelas palavras. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo ambiente. O chão sob os pés de Gívia parecia se abrir. Um buraco enorme se formou embaixo da mesa, e a luz intensa do envelope lançou sombras ameaçadoras nas caras dos presentes. Todo mundo gritou: "Cuidado!" Miguel puxou Zia, enquanto todos corriam para longe da abertura. Kátia, porém, permaneceu firme, seu olhar fixo em Tiago, como se a luta interna de suas vidas dependesse daquela única fração de segundo. Você não pode escapar da verdade por muito tempo. Tiago cuspiu, seu tom desdenhoso provocar o caos. Kátia sempre foi uma manipuladora, e agora você é só uma marionete dela. Gívia queria gritar, queria entender. Mãe, que pacto é esse? O que você realmente fez? As palavras saíram com urgência, um nó se formando em sua garganta pelo medo do que poderia descobrir. Você precisa ouvir, Kátia respondeu. Sua voz tremia com a intensidade da revelação. Não é apenas sobre nós. Está em jogo o futuro de todos. O que ocorreu com a família Gi, com você, tem raízes mais profundas do que imagina. Há algo que você não sabe sobre a verdadeira motivação da nossa família. Nesse instante, o envelope que Tiago segurava começou a vibrar, a luz se intensificando ainda mais. Ele pareceu hesitar, e a expressão de seus olhos mudou para uma mistura de raiva e medo. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou ele. E então a casa inteira começou a vibrar, como se estivesse se preparando para desabar. O telhado começou a soltar farpas e pedaços de madeira, e uma onda de pânico tomou conta. Zia, apavorado, gritou, enquanto se agarrava ao braço de Gívia. Então a luz começou a pulsar, e Kátia se lançou para a frente, aparentemente absorvendo a energia que emanava do envelope. Gívia! Ela gritou, e ao mesmo tempo a luz atingiu um pico de intensidade. O espaço ficou claro, quase como um dia ensolarado, antes de tudo escurecer e um silêncio absoluto tomar conta. Quando Gívia recuperou a visão, algo totalmente inesperado aconteceu. A imagem de Tiago desapareceu, e no lugar dele estava uma figura que havia permanecido nas sombras o tempo todo. A avó de Gívia, Maria, que todos acreditavam estar no hospital. Ela estava ali, mas não sozinha. Ao seu lado, uma jovem de cabelos escuros, idêntica a Kátia, mas mais jovem. Era a irmã gêmea de Kátia. Como isso é possível? A voz de Gívia soou incrédula. Mãe, você tem uma irmã gêmea? Ela nunca deveria ter voltado. Kátia encarou, os olhos cheios de desespero. O olhar de Maria, por outro lado, transmitia uma autoridade silenciosa. A verdade é que a família Gi não é só um clã. Eles são parte de um legado de custódia de um antigo poder que nossa família sempre controlou, mas de forma fragmentada. Maria falou, sua voz firme.
Kátia tinha um papel que não estava disposta a cumprir, e por causa disso fez um pacto obscuro com eles. A sala parecia gelar ao ouvir isso. Uma camada de horror deslizava por Gívea. Então tudo isso, as rivalidades, o desprezo, eram apenas uma fachada? O nó na garganta apertou ainda mais. Por que você nunca me contou? Kátia olhou desesperada para a irmã gêmea. Eu nunca tive escolha. Eu não podia deixar isso acontecer. Você não pode proteger o que não sabe que existe. A presença da gêmea fez tudo mudar. Ela tinha uma aura sombria, algo inquietante que deixava no ar uma sensação de perigo. O pacto que Kátia fez foi em troca de proteção. Ela negligenciou o que realmente importava, e agora a verdade vai sempre cobrar seu preço. O chão tremeu mais uma vez. Com a casa prestes a ceder, Gívea ficou presa entre a dúvida e a incerteza. Quem eram elas realmente? Qual era a verdade neste emaranhado de segredos? E o que mais estava em jogo? O silêncio pesou, e enquanto a história continuava a se desdobrar, o destino de todos eles estava mais entrelaçado do que nunca, com um preço muito alto a considerar. Kátia olhou para Gívea, seu olhar carregado de dor e força. Você precisa decidir, minha filha. Fique ao meu lado ou se una a Tiago. Um caminho pode te salvar, o outro pode te condenar. O ar ficou pesado, a tensão quase palpável. O tremor da casa intensificava a urgência de suas palavras. A cada instante, Gívea sentia o chão se abrir sob seus pés. O chamado de sua mãe reverberava, mas a verdade que ela queria descobrir parecia menos uma bênção e mais uma maldição. As paredes começaram a desmoronar ao seu redor. Pedaços de madeira e gesso caindo, como se tudo estivesse tentando se libertar. Não podemos deixar isso acontecer, Miguel gritou, puxando Zia para mais perto. A voz de Kátia se levantou acima do ruído. Gívea, minha filha, a proteção que busquei tem um preço. Você precisa saber a verdade. A luz do envelope de Tiago parecia crescer em intensidade, puxando todos os olhares. A verdade é que somos parte de algo maior, um legado que nos liga aos Gui, mas que também nos ameaça. Kátia declarou, gesticulando como se tentasse invocar o poder que habitava dentro dela. Um silêncio súbito tomou conta da sala, e as palavras ecoaram como um trovão no coração de Gívea. Você nunca me contou isso. Ela respondeu, a voz entrecortada. O nó na garganta pedia passagem. Por que esconder? Porque eu queria te proteger. Proteger a você e a Zia dos danos que isso traz. Mas agora não há mais tempo. Kátia exclamou, enquanto o teto continuava a rachar. A cada segundo, a casa estava mais vulnerável. Tiago, percebendo que seus planos estavam desmoronando junto com a estrutura da mansão, gritou, você não entende, Kátia. Se essa verdade for revelada, todos nós estaremos condenados. O medo estava claro em sua voz, mas a arrogância imperava. Que seja. Clara interveio, sua voz tingida de desespero. Se a verdade for uma maldição, que ela venha. Não podemos continuar vivendo em mentiras. A confusão pairava no ar, cada um lutando entre o desejo de liberdade e as correntes do passado. Gívea olhou para Zia com seus olhos grandes e esperançosos, e o coração dela disparou. Mãe, o que fazemos agora? A pergunta encheu o espaço com angústia. Kátia foi tomada por um impulso. Ela estendeu a mão, interrompendo a tensão. Dê-me um momento. A luz é a nossa única esperança. Uma esfera de luz pulsava entre suas palmas e, em um instante, Gívea sentiu a gravidade da escolha que estava prestes a fazer. Você precisa fazer sua escolha, Gívea. Kátia implorou, e aquela urgência a envolveu completamente. O chão continuava a vibrar, os gritos se misturando ao rugido do desespero. Mãe, Gívea começou,
Mas a pressão aumentava a cada segundo. Era agora ou nunca. A energia emana da luz em suas mãos estava carregada de um poder que poderia mudar tudo. Com um movimento rápido, Kátia direcionou a luz em direção ao envelope de Tiago. Uma onda de luz envolveu a sala, e Gívia fechou os olhos, sentindo a verdade do que estava prestes a ser revelado. A verdade é libertadora, não importa quão dolorosa. A voz de Kátia ressoou na escuridão, e então tudo se apagou. Objetos se desmaterializavam ao redor deles à medida que a luz da verdade invadia a mansão. O eco de cada segredo se dissipava, revelando um novo começo. Quando a luz finalmente se dissipou, todos estavam imóveis, absorvendo a profundidade da mudança. Gívia olhou ao redor, suas esperanças renovadas, mas com uma nova responsabilidade. Estamos apenas no começo, não é? Ela disse, a determinação crescendo. Kátia sorriu, mas a tensão ainda estava presente no ar. Há mais que devemos descobrir. É assim, a história não terminou. Ela apenas se transformou. As luzes da mansão piscavam, enquanto os ecos do passado silenciavam. A luz irradiava esperança, mas também incerteza. Gívia e sua família agora se viam diante de um novo horizonte. Uma verdade a desbravar nas sombras, e um futuro a moldar a partir das cinzas das mentiras. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas descubram este desfecho emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!